Colheita da soja na Argentina avança, mas o rendimento médio piora a cada semana. Já está a nível nacional em 39 sacas por hectare. Exportações brasileiras de soja atingiram 11 milhões e 600 mil toneladas no mês de abril, de acordo com a ANEC. Produtores de trigo do Paraná plantam o cereal no pó e de olho na janela de semeadura. Vamos saber também como é que vem os embarques para essa temporada de café. Dados especiais que você só confere aqui no Agricultura BR. Previsão do tempo, cotações de mercado, participação do público de casa e tudo mais você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR traz hoje um levantamento muito especial e um estudo comparativo em torno dos embarques brasileiros de soja. A questão dos embarques, ela sempre traz uma situação de divergência entre os dados. Mas isso é simples de entender e durante essa edição do Agricultura BR nós vamos explicar um pouco sobre isso. Então vou pedir a atenção do telespectador a partir de agora, porque o assunto é embarque de soja. Veja só. Trazemos hoje os números de 11 milhões e 600 mil toneladas de soja embarcadas durante o mês de abril. Um volume muito forte, 1 milhão de toneladas acima do que aconteceu no mês de março, de acordo com os dados da ANEC. Essa é a diferença. Nós trouxemos também nessa semana os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior, hoje trazemos da ANEC. Há diferenças no fator de metodologia entre eles, que traz essa alteração em relação ao que foi de fato exportado pelo Brasil. Vamos aos números da ANEC, então. A associação nos mostra aqui os embarques de soja com números muito interessantes. Veja só, em abril de 2018, que é o mês que nós estamos nos concentrando, traz aqui 11 milhões e 600 mil toneladas da oleaginosa. O mês de março de 2018, de acordo com a ANEC, foram 10 milhões e 700 mil toneladas de soja que foram embarcadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, abril de 2017, 10 milhões e 500 mil toneladas. Então, chama a atenção agora sua para as colunas em verde e também a coluna em amarelo. Por que elas têm tanta diferença? A diferença é mais de 1 milhão de toneladas. Você tem aqui a Secretaria de Comércio Exterior, que trouxe a divulgação de 10 milhões e 260 mil toneladas. Isso acontece de acordo com a associação, porque seus números representam os embarques efetivos. Então, o que acontece? O que foi embarcado mesmo? A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais afirma que traz os embarques efetivos, enquanto a Secretaria de Comércio Exterior considera tudo aquilo que foi embarcado, mas que não tem nenhuma situação documental ainda a ser vista. Então, se tem algum documento a ser visto, não é considerado nesses embarques da Secretaria de Comércio Exterior. Então, de acordo com a ANEC, os embarques no mês de abril não apenas são superiores ao mês de março, como são superiores também aos dados da SESEX e também a abril do ano passado. Agora, se a gente considerar os 4 primeiros meses do ano, de janeiro a abril, a alta no volume de soja embarcado pelo país, na comparação com o ano passado, é de 5,4%. Os dados são da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Veja que no primeiro quadrimestre do ano de 2018, o volume de soja embarcado pelo Brasil chega a 29 milhões e 200 mil toneladas. Neste mesmo período do ano de 2017, o volume enviado ao exterior era de 27 milhões e 700 mil, portanto, uma diferença significativa de um ano para outro, reforçando alta de 5,4%. A Secretaria de Comércio Exterior, na coluna à direita, mostra que, em seus dados, o Brasil enviou ao exterior, no primeiro quadrimestre do ano, 23 milhões e 500 mil toneladas, um número praticamente estável em relação ao igual intervalo de 2017, segundo os dados do governo. O volume exportado de soja pelo Brasil no primeiro quadrimestre deste ano já é o maior da história para os 4 primeiros meses de um ano.
Os dados da ANEC ajudam a explicar uma série de informações que fazem com que de 2018 seja um ano realmente muito especial para os embarques do Complexo Soja. E se eu estou falando de um ano especial para embarques, eu estou falando também de um faturamento, de uma receita obtida pelas tradings que operam no Brasil, que ficam dimensionadas de uma maneira muito diferente. Vamos ver como é que fica essa divisão, Complexo Soja e também o que acontece com a soja embarcada em termos de receita. Então, é valor faturado. Veja só, Complexo Soja, de acordo com a projeção da ANEC. A ANEC acredita que até o final deste ano, o Complexo Soja venha a faturar 36 bilhões de dólares em divisas, incluindo aqui grão, farelo e óleo. Somente a soja deve alcançar 29 bilhões de dólares em faturamento, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Essa é a projeção que a ANEC faz, portanto, bem mais otimista do que aquelas quando seguimos os dados do governo através da Secretaria de Comércio Exterior. Bom, além de uma produção recorde, o Brasil também tem se beneficiado da quebra da safra na Argentina, que é o terceiro maior país produtor do grão no mundo, e também da tensão envolvendo Estados Unidos e China em relação às compras chinesas da soja norte-americana, devido às ameaças da China taxar a importação deste produto. De acordo com dados divulgados por empresas ligadas ao setor, essa tensão envolvendo os dois países é real. A gente mostra na tela agora o comentário do Soren Schorder, presidente executivo da Bunge. Ele comenta o seguinte: as vendas de soja dos Estados Unidos aos chineses estão paralisadas. Toda a negociação com o maior importador global está sendo feita com origens não norte-americanas, principalmente a brasileira. E o que isso representa em termos de embarques? Esse é o principal fator. A exportação brasileira, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, pode alcançar 72 milhões de toneladas da oleaginosa. Essa é uma das projeções, talvez que esteja entre as mais otimistas, mas não é raro algumas consultorias privadas preverem até 74 milhões de toneladas em embarques. A ANEC, por sua vez, fala em 72 milhões de toneladas. Mas o dado que mais me chamou a atenção é em relação àquilo que está previsto, ou seja, a programação já de embarques para o mês de maio, aquilo que já está garantido. Já está garantido 8 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com a ANEC, para deixar o Brasil com soja, através das embarcações. Veja só, exportação de 72 milhões de toneladas é uma previsão, ou seja, até o final da temporada. Só que já está programado para maio, de acordo com a instituição, 8 milhões e 100 mil toneladas de soja, o que traz uma promessa muito forte para o atual mês, uma vez que temos apenas um feriado, além desse que já aconteceu, mas temos apenas mais um feriado durante esses próximos 30 dias e um volume bastante forte de negociação na comercialização interna por conta do dólar mais alto, que tem possibilitado valores mais elevados nos portos brasileiros. Vamos dar uma olhada então em como estão esses valores pagos pela saca da soja nos dois dos maiores portos do país, Santos e Paranaguá. Nesta sexta-feira, dia 4 de maio, o valor pago pela saca da soja no Porto de Santos é de R$ 87,50. A gente vê o patamar pago nos últimos dias bem elevado, principalmente por conta do dólar subindo aqui no Brasil, que atingiu nesses últimos dias os maiores valores dos últimos 2 anos. No dia 26 de abril, a cotação no Porto de Santos era de R$ 88,00 a saca, 50 centavos mais elevado. Mas ainda assim, de lá para cá, a oscilação foi pouca, chegando a cair com um pouco mais de expressão no dia 30 do mês, fechando na segunda-feira R$ 85,00, mas logo depois, na quarta, primeiro dia útil de maio, voltou a reagir com força, fechando no dia R$ 88,00 a saca. Nesta última quinta, dia 3, valor pago pela saca da soja em Santos esteve em R$ 87,50, valor que se repete nesta sexta-feira.
O valor pago nos portos é sempre uma referência muito importante, porque trata-se do embarque. E aqui o Agricultura BR, desde a abertura dessa edição, fala o tempo todo a respeito dessa circunstância, porque é aquela que mexe com faturamento, mexe também com a situação de oferta e demanda, e com isso com todas as planilhas que são ligadas à produção de soja. Vamos ver como é que está o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá tem uma relevância muito forte para o centro-sul do país. Você tem aqui uma redução dos valores na casa de R$1. Isso aqui está muito ligado às variações que nós temos com os elementos que compõem a formação de preço. Dia 26 de abril estava em R$ 88,00 a saca, 27 do mês passado, R$ 87,50, encerrava o mês a R$ 85,00. Aí muita gente pode se questionar a respeito do porquê que teve essa queda aqui no dia 30. Isso é muito simples de explicar. O dia 30, a última segunda-feira, apesar de não ser feriado, ser um dia teoricamente útil, não teve operação de negócios. Como a operação de negócios mais fraca, não tinha sustentação e nem os elementos que acabam balizando os valores com soja. Então, no dia 2 tem esse salto aqui. Vem para R$ 88,00 a saca de novo, no dia 2 de maio, logo após o feriado mesmo, que foi no dia 1º de maio. Dia 3 vem para R$ 87,50, dia 4, R$ 87,00 a saca. Aqui nós temos uma ligeira queda em relação aos preços, entretanto, vem com valores muito firmes a soja e o produtor tem aproveitado para fechar negócios, para travar negócios, principalmente em relação à aquisição, fazendo aquela comparação com a aquisição dos insumos necessários para a temporada 18/19. Vamos falar um pouquinho sobre a Argentina agora. O país é o maior produtor de soja, exportador de farelo de soja e óleo de soja, muito importante no comércio internacional desse complexo. Como todos sabem, o país sofreu quebra na safra este ano por conta do clima seco que persistiu durante toda a fase de desenvolvimento da oleaginosa temporada 2017-2018. O país agora faz a colheita dessa temporada e a cada hectare colhido confirma o baixo potencial produtivo que se firmou. As chuvas que aconteceram no país nesta última semana acabaram atrapalhando um pouquinho o andamento dos trabalhos em algumas partes do país, mas as atividades andaram bem na região norte, onde o clima seco ainda persiste. De acordo com dados divulgados nesta última quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área colhida até ontem chegou a 61,8% do total plantado. O rendimento médio por hectare está lá embaixo, em 39 sacas. O volume acumulado de soja retirado dos campos até agora é de 25 milhões de toneladas, de uma previsão total atual de 38 milhões. Lembrando que a projeção inicial era uma safra de 54 milhões de toneladas. A colheita na Argentina ainda tem alguns passos para dar. Vamos saber como é que vem essa previsão do tempo lá no país vizinho. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja na Argentina segue avançando bastante. Ao longo das últimas semanas, os produtores ganharam mais ritmo nas atividades no campo, tanto que agora já passa de 50% de áreas já colhidas na Argentina. Para os próximos 5 dias tem previsão de chuva, só que essa chuva deve ficar mais localizada nas áreas mais ao norte, onde as instabilidades vão ganhar mais intensidade e provocar chuva mais forte, ainda que de maneira não muito abrangente. Essa chuva deve ficar mais localizada principalmente nas áreas mais escuras do mapa, onde o volume de água pode ser bastante elevado e até alcançar 70 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas da Argentina, a chuva também acontece, só que de maneira mal distribuída e também de maneira mais fraca. Essa chuva mais forte pode ainda atrapalhar o andamento das atividades no campo. Ao longo do segundo período, a partir do dia 10 de maio,
tem previsão de instabilidades ainda em grande parte das áreas produtoras de soja da Argentina. A chuva agora diminui um pouco mais de intensidade, mas ainda tem risco para pancadas um pouco mais persistentes e também mais intensas, ainda que de maneira bastante localizada. Tem previsão de acumulados de até 50 milímetros nas áreas mais ao norte da Argentina. Essa chuva deve ficar um pouco mais forte, mas muito localizada. Então, nessas áreas onde as instabilidades ainda devem seguir um pouco mais intensas, apesar de não ser uma área tão abrangente, ainda pode sim atrapalhar o andamento das atividades no campo e momentaneamente pode ainda paralisar as atividades de colheita da soja na Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui eu falo um pouco a respeito do cenário internacional da soja. E olha, uma agricultura BR sempre tem o principal ponto. Olha só, temos aí duas circunstâncias que precisam ser observadas pelo produtor rural brasileiro e por que ele tem que entender, isso que a gente está dizendo aqui, um certo descolamento dos preços de soja no Brasil com soja na Bolsa de Chicago. Isso é comum de acontecer? Não, necessariamente não. Não é sempre que isso ocorre, mas o fator atual é sim. Primeiro elemento que já traria baixas para o valor da soja em Chicago seria o andamento, né, da soja sendo cultivada nos Estados Unidos. Ok, soja está no campo, soja está sendo plantada, quanto mais avançar, maior será a pressão sobre os valores. Ou, tendo alguma ameaça climática, fica aquela situação de manter preços, pelo menos até uma decisão, para saber se essa safra será cheia ou não. Por outro lado, esse dólar muito forte frente às moedas internacionais, a todo mundo tem mexido com os valores das commodities agrícolas em todo o planeta, mas principalmente na Bolsa de Chicago, mexe muito. O que tem acontecido? Não é uma alta comum, não é uma alta normal de se ver da moeda norte-americana. Como ainda não há uma decisão clara em relação à taxa de juros que será praticada nos Estados Unidos e não há muita confiança em relação ao governo norte-americano sobre se essas taxas vêm ou não vêm, tem uma alta muito efetiva do dólar. Muita gente tira, com medo de risco também, tira esses valores de alguns países. E isso faz com que tenha uma migração de capital. Essa migração de capital fortalece o dólar no mundo todo e o dólar mexe com o preço da soja. Preço de commodities agrícolas nos Estados Unidos ficam mais baixos agora. Tem um ressentimento em torno desse dólar alto. Com isso, soja perde competitividade, trigo perde competitividade e aí nós vemos uma queda como essa. Veja só essa terceira coluna preenchida aí nessa tela que você está acompanhando em casa, você está vendo aí de 13 até 16 centes de dólar de baixa em relação às posições para a soja de Chicago. Essa checagem foi feita pela equipe do Agricultura BR, tem pouquíssimos minutos. Você vê aqui uma queda muito forte no dia de hoje. E nós estamos vindo de quedas consecutivas. Isso ocorre por conta de uma moeda forte demais. E aí, produto americano fica pouco interessante. Posição de maio, 10 dólares 29 centes o bushel. Julho, 10 dólares 37. Agosto, 10 dólares 40 centes o bushel, setembro 10 dólares 38 centes o bushel. Por que é importante frisar que o fator aqui é externo ao mercado de soja e sim do mercado de câmbio? Porque dentro daqueles fundamentos, soja nos Estados Unidos segue sendo cultivada, demanda por soja americana por parte da China praticamente não existe, porque China tem comprado soja de todo lugar, principalmente do Brasil, menos dos Estados Unidos. Então, esses fundamentos seguem os mesmos, mas essas quedas mais expressivas aqui estão também muito ligadas ao câmbio. E a gente fala agora sobre ele, o dólar comercial aqui no Brasil, que depois de alcançar o maior valor em 2 anos na última quarta-feira, fechando a R$ 3,54 mais 9, fez o Banco Central do país intervir no mercado, ofertando o dólar no cenário futuro. Isso para conter a alta da moeda norte-americana que está tão expressiva aqui no Brasil. Depois dessa operação, o dólar acabou fechando com leve queda nesta última quinta-feira no Brasil, na casa dos R$ 3,53. Nesta sexta, a moeda segue em movimento de queda. Bastante tímida essa queda, mas ainda assim vem em queda de 0,02% agora, bem próximo ao fechamento de ontem, mas já na casa dos R$ 3,52. A gente acompanha agora cotações da saca da soja em alguns estados do país.
35ª edição da AgriShow termina nesta sexta-feira. E olha, muita gente visitou a feira, estamos em ano eleitoral, não seria diferente que muitos presidenciáveis, inclusive o próprio presidente da República, visitasse Ribeirão Preto. Foi o caso do presidente Michel Temer, que visitou a AgriShow 2018. O presidente da República, Michel Temer, desembarcou em Ribeirão Preto por volta das 9 horas da manhã e pegou um certo congestionamento para conseguir acessar o parque da AgriShow. Por aqui ele percorreu alguns estandes, pilotou um trator e também acionou uma plantadeira. Em seu discurso, o presidente da República destacou o bom desempenho do agronegócio brasileiro. Cada ano que passa, o Brasil vai crescendo, mas vai crescendo em razão, primeiro, da confiança que se tem no que todos estamos fazendo. Em segundo lugar, pelo trabalho extraordinário da agricultura, do agronegócio, da questão das fábricas de máquinas, quer dizer, uma confiança absoluta. Vocês sabem que ninguém vai adquirir máquinas deste porte como esta que eu acabei de pilotar, digamos assim, como esta, se não tiver a certeza do retorno. A visita do presidente da República era esperada aqui na AgriShow para segunda-feira, quando aconteceu a abertura oficial do evento, mas ele só apareceu aqui no parque nesta quinta-feira. De Ribeirão Preto, AgriShow 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. E o balanço final da AgriShow deste ano será divulgado às 3 horas da tarde pelo horário de Brasília. Vamos sair de lá de Ribeirão Preto, vamos agora até Uberaba, que é pertinho, e acontecem esses dois grandes eventos, porque Uberaba, Parque Fernando Costa, é sede da Expo Zebu, grande feira, tradicionalíssima, a maior feira de zebuínos do mundo. Quem está lá é o Daniel de Paula, que participa mais uma vez aqui do Agricultura BR. Daniel, vimos um pouco da movimentação lá em Ribeirão Preto, na AgriShow. Nós temos também o encerramento da Expo Zebu neste final de semana. E antes de você trazer os dados, vamos falar um pouco sobre a Cemex. Gostaria que você falasse um pouco a respeito da Expo Zebu 2018. Estamos falando com alguém que acompanha a feira já há bastante tempo. Você também, de certo modo, é da região. O que pode ser dito dessa edição da feira, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, Juliana, todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR. Bom, como sempre, a Expo Zebu dando um exemplo de organização, a ABCZ, uma das mais sérias entidades de controle dentro de segmentos do agronegócio, no caso aqui a pecuária zebuína, tanto para corte quanto para leite. Para você ter uma ideia, a pista de julgamento está lotada mais uma vez, esta manhã toda aqui, neste penúltimo dia de Expo Zebu, de julgamentos. A gente tem um grande número de animais colocados em pista. Aí tem Guzerá, do lado do Guzerá tem Nelore, do outro lado já tem Cindy, tem Tabapuã. O Tabapuã, pelo que eu vi, agora já está no seu intervalo. Mas tem também o Giro Leiteiro, numerosíssimo aqui na pista. Estava lotado hoje, amanhã toda, daqui a pouco tem um intervalo para o almoço e à tarde eles voltam para os campeonatos individuais. Amanhã, o desfile de todos os campeões de categorias aqui, de todas as raças, fêmeas e machos, e também os grandes campeonatos que vão ocorrer a partir de 7 da manhã até por volta de 11 horas estará tudo terminado em termos de julgamento da Expo Zebu. A única exceção é o Giro Leiteiro, que tem as suas fêmeas julgadas hoje ainda o grande campeonato, em função de um cuidado muito grande com as fêmeas, que estão aleitando e que não podem ficar represadas muito tempo sob risco de problemas morfológicos, sanitários, enfim, não vai colocar em risco as grandes mamães do Giro Leiteiro. Portanto, elas terão seu julgamento de grande campeonato ainda hoje à tarde. Amanhã, isso aqui vai estar coalhado de gente, animais na pista e nós todos aqui fora, com criadores do Brasil inteiro, de várias partes do mundo, interagindo, desfrutando desse ambiente fantástico, nessa atmosfera da Copa do Mundo do gado zebuíno. E os estandes, claro, lotados, principalmente aqueles prestadores de serviço de genética, como eu estou aqui na frente da Cemex, interrompendo um pouquinho essa visitação que acontece aqui com muita constância, a gente entrando e saindo toda hora, e eu puxei aqui, tirei um pouquinho dos colóquios lá de dentro, o Antônio Carlos Chamarelli, que vai falar pra gente um pouquinho sobre essa movimentação. A gente conversa sempre e a gente está sempre fora do ar interagindo com os amigos, como o pessoal da Cemex, Fabiano? E é gostoso a gente ver que estar aqui em Uberaba não é um objetivo final de tirar pedido, de vender, não. Acaba acontecendo, obviamente, porque todo mundo se concentra aqui, mas essa interação, esse approach com o mercado, mostrar o portfólio, é sempre muito importante. Estar aqui é fundamental, Antônio Carlos? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, boa tarde, Bom dia, Mato Grosso, boa tarde a todos. É isso aí, Daniel. A Expo Zebu é uma exposição mundialmente reconhecida,
Então é uma exposição para a gente mostrar a evolução da nossa genética, tá trocando informações com nossos parceiros, com produtores e muita gente de fora, né? A gente teve um movimento grande no stand da Cemex de muitos parceiros de fora, Nicarágua, Panamá, Índia, Bolívia, à procura da nossa genética brasileira, né? Com a liberação agora, inclusive, por parte do governo, ficou mais fácil ainda você ter essa condição de atender essa demanda, né? Sim, e essa maior visitação de fora só comprova que a pecuária brasileira está indo no caminho correto, né? A gente está há vários anos acompanhando a Exposebu, a evolução nossa da Cemex, mas o maior número de visitantes esse ano, em comparação com o ano passado, mostrando a nossa evolução genética, e os protocolos sanitários de exportação estão ajudando também essa procura, né? Aliás, quando vocês se reúnem aqui, vocês técnicos da Cemex, o presidente está aqui, está todo mundo aí, todo mundo fica de olho no que está ali, porque ali está uma referência genética para a produção do que se precisa no campo, seja carne, seja leite, e vocês sempre têm um olho mais clínico, sempre fica de olho em alguma coisa, de todas as raças que aqui se expõem, né, que se apresentam, né, Sr. Amarelli? Sim, a gente vê a evolução na pista, a progênie dos touros, né, do ano passado, que já está aparecendo, e é uma oportunidade de várias fazendas parceiras também estão aqui na região, né? Então a gente, como técnico, como gerente, dá uma escapada para ir na fazenda, ver uma produção, ver alguns touros jovens. Nós contratamos 6 touros durante a semana. Agora? Aqui, essa semana. O que vocês observam? Qual é o critério utilizado por vocês da Central para trazer um touro para coleta e comercialização, para fazer parceria, por exemplo, com o produtor desse touro, com o cara que descobriu esse touro importante? É uma responsabilidade grande da empresa de colocar uma genética praticamente no Brasil inteiro e agora em vários países do mundo, né, Daniel? Então a gente eu vou falar da minha parte, não das outras centrais, acredito que seja a mesma coisa, né? São fazendas que fazem o melhoramento genético, a evolução com a seleção intra-rebanho da fazenda, com o uso de touros jovens, né? Que a seleção intra-rebanho é muito importante, né? É a seleção da fazenda, selecionando os melhores que ela produziu para ela usar. Então a Cemex e eu, como gerente, a gente vai tentar contratar e selecionar essa genética primeira que foi já selecionada no grupo contemporâneo. Então ele foi já identificado e selecionado como superior em várias características de peso, circunferência escrotal, de carcaça, de acabamento de gordura. Para nós a família é muito importante, família, consistência genética, onde nós contratamos 3 touros Nelore com 5 gerações de família super precoce, com vários busca demais. Mães e touros de central, irmãs e touros de central, são 3 animais de 17 meses. Um deles foi o campeão do intra-rebanho, o melhor, foi elite em todos, uma avaliação equilibrada, né? Então é esse tipo de animal que a responsabilidade que a fazenda está nos colocando e a Cemex para o campo de ter um animal realmente melhorador, que vai realmente melhorar as outras fazendas, tanto comerciais como fazendas de gado puro, né? É legal ele falar isso, o negócio do touro jovem, porque cada vez mais é evidente que se você trabalha com melhoramento genético, a geração seguinte tem que ser melhor que a anterior, mas vai validando, isso que é legal. E é por isso que amplia o portfólio que eles disponibilizam, não só aqui na feira, não só aqui dentro da Casa Cemex, no Parque Fernando Costa, mas aonde quer que tenha um técnico da Cemex, e ela está disponível no Brasil todo, na América Latina toda, no mundo todo, e é isso que é legal. E a gente se orgulha muito, viu, Sr. Amarelli, de ter esse canal aberto para vocês poderem mostrar esse trabalho e, principalmente, angariar cada vez mais gente para acessar isso aí, porque todo mundo acaba ganhando com essa melhoria genética. O que a gente está fazendo? Nós lançamos o catálogo 2018, fora do catálogo já temos mais 6 touros, a gente precisava lançar mais algum extra catálogo, né? Porque a oportunidade de ter realmente touros melhoradores, e em cima de touro jovem a gente vê que o pessoal tem uma desconfiança que está acabando com isso de usar touros com baixa acurácia. Nós já temos vários touros com avaliação genômica, que realmente, e os touros que não tem, essa semana a gente já mandou fazer todos os touros
da Cemex com a prova genômica, inclusive os que já foram contratados já têm a prova genômica. Então isso valida um touro jovem com uma acurácia muito alta nas características que ele tem, né, Daniel? Essa confiança toda está na tecnologia empregada pelos selecionadores e pelas pessoas que vão buscar esses destaques, né, de cada seleção para colocar à sua disposição, para nossa alegria, eu repito, no caso dessa parceria com a Cemex, aqui pelo SBA. Um recado importante, mais uma prestação de serviços que o SBA se propõe a fazer dentro dessa seriedade de fazer com que essa roda gigante do agronegócio brasileiro se movimente a partir, por exemplo, de pecuária tão seletiva e tão precisa como essa que se expõe aqui em Uberaba, em pista de julgamentos, e também que vai ser usada para produzir no campo, seja carne, seja leite. No caso aqui, o seu Amarelo, gerente nacional de corte da Cemex. A gente volta ao estúdio, hoje ainda mais informações da Exposebu 2018, Fabiano, Juliana, a gente tem muito para mostrar ainda, e é só o penúltimo dia, eu repito, nós vamos ter ainda bastante coisa bacana. À noite, por exemplo, a partir de 6 da tarde no Pecuária BR, eu volto para mostrar a entrega do Mérito ABCZ, que é a comenda que a entidade entrega para pessoas que tenham relevância na produção de zebuínos ou no relacionamento com os zebuínos. A gente volta mais tarde. Fabiano, Juliana. Obrigado, Daniel. Um bom trabalho para você. Um grande abraço a todos. A Exposebu continua a cobertura completa aqui pelo Canal do Boi. E o Agricultura BR vai agora fazer um rápido intervalo comercial, mas antes a gente deixa um convite para você. Na próxima segunda-feira, dia 7 de maio, o Agricultura BR promove uma mesa redonda sobre Fundo Rural. Exatamente. Vamos receber aqui a relatora do Refis do Fundo Rural, deputada Tereza Cristina Correia da Costa. Teremos também a participação de um advogado especialista, o Gustavo Passarelli, e além disso, os presidentes da AproSoja do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. E você que tem alguma dúvida sobre o Fundo Rural, lembrando que o prazo de adesão foi prorrogado agora até o dia 30 de maio, manda mensagem já para a gente arquiva para guardar elas, para mandar as perguntas ao vivo na próxima segunda-feira. Você faz esse envio através do WhatsApp no número 67 99656 2266. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. E a Agricultura BR agora traz em destaque as informações a respeito do cereal, milho, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E tem muito produtor rural preocupado com a sua segunda safra. Como no centro-sul do país, o principal item é o milho que está sob risco. Que risco é esse? Em alguns estados já tem registro, ou a falta de registro, para ser mais exato, a falta de registro de chuvas há quase 30 dias. Isso traz uma forte preocupação para os produtores em torno do desenvolvimento do cereal, do milho. Esses estados, principalmente, podemos considerar o oeste do estado do Paraná, todo o Mato Grosso do Sul, que inclusive está com uma safra muito bonita ainda, está com umidade de solo adequada, mas está faltando chuva, e o interior do estado de São Paulo, tem chovido nada, então não está chovendo, isso traz preocupação. Já no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de milho do país, segundo a safra, segue em desenvolvimento, e nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo por lá. No Mato Grosso, o milho segunda safra vem mantendo bom ritmo de crescimento. Por lá, as chuvas acabaram se tornando um pouco mais irregulares ao longo dos últimos períodos. As condições hídricas do solo diminuíram um pouco, mas não a ponto de prejudicar o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Agora, as condições hídricas do solo estão um pouco mais baixas nas áreas mais ao sul do estado, mas nas áreas mais ao norte, a umidade ainda segue variando em torno de 60% até 70%. Para os próximos dias, tem previsão de tempo firme em grande parte do estado do Mato Grosso, isso porque uma massa de ar mais seco ainda atua na parte central do país, acaba por inibir a formação de áreas de instabilidades. Só deve chover principalmente no noroeste do estado. Por conta da proximidade com a Amazônia, as instabilidades ainda podem causar algumas pancadas de chuva, mesmo que de maneira mais fraca. E conforme esse tempo firme ganha intensidade, as temperaturas também seguem bastante elevadas. Nas áreas mais ao sul, a máxima deve alcançar até 34 graus, especialmente até o dia 9 de maio. A partir do segundo período, entre os dias 10 e 14, tem previsão de chuva retornando, só que dessa vez mais localizada do centro até a faixa oeste do estado. A chuva no noroeste até ganha um pouco
mais de intensidade, os acumulados agora podem ainda alcançar 15 milímetros em 5 dias, só que é uma chuva que ainda deve seguir mantendo o solo com mais umidade. O tempo firme, mais uma vez, ainda predomina do centro até a faixa leste do Mato Grosso. E as temperaturas seguem bastante elevadas. Nas áreas mais ao sul faz 32 graus. A mesma condição também deve permanecer em grande parte do norte do Mato Grosso. No decorrer do terceiro período, até pelo menos o dia 19 de maio, as instabilidades ainda devem seguir atuando. E dessa vez, a chuva começa a se espalhar um pouquinho mais pelo estado. Essa chuva não deve ganhar tanta intensidade, então são pancadas ainda de fraca intensidade, com baixo volume, mas que acabam ganhando um pouco mais de abrangência no estado do Mato Grosso. Tanto que no decorrer do período do dia 15 até o dia 19 de maio, tempo firme somente no extremo leste do estado. Nas demais áreas, risco para pancadas de chuva, mesmo que de maneira mais isolada. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de áreas de instabilidades se tornando um pouco mais abrangentes no estado do Mato Grosso. Essa chuva ainda deve vir de maneira mais fraca, mas mesmo assim acaba favorecendo as lavouras de milho segunda safra que estão em fase de desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Juliana. Olha só, por aqui eu vou falar de etanol. E quem está acompanhando a Agricultura BR está se perguntando, mas você está falando de milho, agora vai falar de etanol? É porque eu vou falar agora do etanol importado pelo Brasil, lá dos Estados Unidos. Como etanol nos Estados Unidos é produzido por milho, aí estamos no lugar certo. Olha só, houve uma redução nos embarques de etanol de milho no último período, que foi considerado pela Associação dos Combustíveis Renováveis norte-americana, que mostra uma queda de 7%, uma queda entre os últimos meses para embarques de etanol de milho dos Estados Unidos para o Brasil. O fato é que o Brasil tem feito muitas aquisições de etanol de milho, mesmo com aquela consideração que foi imposta lá em setembro da limitação das entradas de etanol de milho norte-americano. Vou mostrar isso no gráfico agora, a partir de agora eu falo um pouco sobre isso, porque isso vai mexer com o cenário de cana-de-açúcar aqui no Brasil e também em relação ao milho aqui no Brasil, porque já tem muita gente produzindo etanol com milho aqui no país também. Então vamos mostrar esses dados. Houve uma redução, você tem aqui posição em março de embarques de etanol de milho nos Estados Unidos de 363 milhões e 20 mil litros para o Brasil. Em fevereiro foi bem mais alto, 397 milhões e 500 mil litros de etanol. Em relação a essa queda, foi o segundo maior volume de etanol norte-americano mensal importado pelo Brasil, que permaneceu como principal destino do etanol de milho que foi colocado no Brasil. Aí eu falava aqui a respeito daqueles dados, né? Aquilo que aconteceu em setembro. Aí você está em casa, está se perguntando, Fabiano, o que é que aconteceu em setembro? Em setembro foi definida uma cota. Essa cota é de 150 milhões de litros de etanol que podem ser importados para o Brasil. Da onde vem o etanol? Dos Estados Unidos. Então aquilo foi uma barreira que foi criada exatamente em relação a esse etanol norte-americano. Quem fez essa solicitação? Todas as instituições que representam a produção de etanol aqui no Brasil, que viram nos Estados Unidos esse etanol entrando numa situação que baixava a competitividade. A principal alegação é que o etanol brasileiro tem uma série de tributações que acaba tendo, quando entra o etanol americano, não configurando dessa maneira. Com isso, eles ganhariam em competitividade, falando aí do etanol norte-americano importado pelo Brasil, entrando no mercado brasileiro. Essa é a situação do etanol feito com milho, portanto, bom volume, mesmo com a queda entre fevereiro para março, teve um ótimo volume de embarques do etanol americano para o Brasil. E já que eu estou falando de etanol, e etanol é feito de milho lá nos Estados Unidos, eu aproveito agora para falar a respeito de como que vem a safra argentina de milho. Eu lembro, a quem acompanha a Agricultura BR sabe disso, porque já falamos disso algumas vezes, mas olha só, as perdas na temporada 2017-2018, por conta de fatores climáticos, são elevadas, muito fortes lá na Argentina. Isso acontece pela questão de clima, teve pouca chuva, muita seca. Mas as perdas principais acabaram sendo
sendo sobre principalmente soja. O comparativo entre aquilo que era esperado inicialmente para a soja, para a realidade atual, é algo na casa ali de 14 até 16 milhões de toneladas, dependendo da instituição que fez o levantamento. Para o milho, as quedas existem, mas são um pouco menores, entre 6 até 7 milhões de toneladas. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, como tradicionalmente faz, apresentou nesta última quinta-feira o seu levantamento, o seu relatório semanal que mostra como é que está a situação de campo. E é o que nós acompanhamos agora. Você tem aqui a área colhida na Argentina de milho, evidentemente menor do que a de soja, vai ficando em 32,5%. A produtividade média da Argentina, mesmo com essa situação de perdas, é boa, é de 119,33 sacas por hectare. Volume acumulado até o momento de colheita é de 12.380.000 toneladas. Previsão de safra é de 32 milhões de toneladas. 7 milhões de toneladas, portanto, a menos em relação àquilo que estava sendo previsto para a produção da Argentina. Inicialmente, eram 39 milhões de toneladas previstas de produção na Argentina e agora 32 milhões de toneladas. Perdeu? Perdeu, mas perdeu menos, principalmente no volume em relação àquilo que estava sendo esperado com a questão da soja. Já que o assunto é milho, o assunto é internacional, vamos saber como é que vem milho sendo negociado na Bolsa de Chicago agora. Aquela terminologia que eu explicava a respeito da moeda norte-americana, do dólar forte no mundo todo, também vale aqui para o milho, mas o milho ressente menos. Veja só, posição de maio negociada a $3,98 o bushel, vem na estabilidade. Na estabilidade também, ou muito próximo dela, vem a posição de julho, $4,06 por bushel. Setembro, $4,14 o bushel. E a posição de dezembro, negociada a $4,21 por bushel. Ligeira queda, mais estabilidade com viés de queda para o milho lá nos Estados Unidos. Na segunda-feira, o canal do Boi, Agricultura BR, recebe uma série de pessoas importantes do agronegócio brasileiro. Vamos ter aqui a deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária e também relatora do Refis do FUNRURAL. Ela participa conosco. Teremos também a participação do presidente da AproSoja do Mato Grosso, Antônio Galvão, presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul, Juliano Chimaidec, participa conosco, presidente da CRISU, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa, esses são alguns dos confirmados, e também o advogado Gustavo Passarelli, grande amigo, que participa também respondendo questionamentos do FUNRURAL. E você já pode participar desse debate, mande os seus questionamentos. Lembro que no último dia 30, na última segunda-feira, foi prorrogado por mais 30 dias essa adesão ou não do Refis do FUNRURAL. A grande questão aqui é que nós vamos colocar em frente a frente quem defende a adesão ao Refis, como é o caso da deputada Tereza Cristina, e as pessoas que são contra. A AproSoja é contra aqueles produtores em relação aos débitos até o ano de 2011, porque o STF tinha considerado que não era constitucional. Então nós vamos ter esse debate, um debate importante, o produtor rural, o pecuarista, o agricultor, participe conosco. O telefone já está na tela, pode colocar aí, é o 67996562266, já pode mandar sua pergunta. Segunda-feira, meio-dia, importante debate aqui no canal do Boi. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco você vai saber de uma grande novidade na nossa grade de programação. Tem estreia amanhã aqui no canal do Boi e daqui a pouco você tem todas as informações. E o Agricultura BR vai falar agora sobre uma grande estreia que teremos neste final de semana, neste sábado e neste domingo, aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, no canal do Boi e também no Agro Canal.
Mas antes de falar dessa novidade, nós queremos falar um pouco a respeito de uma das pessoas responsáveis por esse novo programa, sobre esse novo projeto, porque ela já fez parte e muito daqui do Agricultura BR, no projeto da Editoria de Economia e Agricultura do Canal do Boi. Estou falando da Elaine Valdez, ela que esteve conosco em vários projetos juntos, começando lá no Valor de Mercado. Elas já estão aqui, né? Já estão aqui conosco, o pessoal cortou para o pessoal que está lá. A Elaine, quem já vai falar com vocês aí. Juliana está lá de fora, tá? Mas gostaríamos de mostrar rapidamente algumas imagens desse histórico da Elaine Valdez aqui no Canal do Boi, aqui na nossa programação, que está conosco já há alguns anos. Ela briga comigo de vez em quando, mas faz parte do procedimento. Se pode colocar aqui as imagens, tá? As imagens que nós separamos. Tá bom, pode colocar o vídeo então, pessoal, aqui para nós. Elaine Valdez, que está conosco desde o ano de 2013, começou aqui no Valor de Mercado, aquela parceria que nós tínhamos aqui, trazendo informações do mercado pecuário, do mercado agrícola, aqui já com a equipe do Agricultura BR. Valor de Mercado vira o Agricultura BR aqui na nossa programação e com toda a equipe passando aqui nos últimos anos. Ela que foi uma das âncoras aqui do Agricultura BR e que vai, a partir deste final de semana, a partir não, né, porque o trabalho já começou já há muito tempo, ela juntamente com o jornalista Paulo Cruz traz uma novidade aqui para a nossa programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. E agora sim podemos ir lá fora, que a Juliana está com a Elaine Valdez e vão falar um pouco a respeito desse sucesso, já podemos dizer que é um sucesso, o Agromotor Brasil. Elaine, já deixo para você os parabéns. Juliana, mais um grande trabalho, mais um grande projeto aqui no Canal do Boi com a nossa amiga Elaine à frente. É isso mesmo, Fabiano, eu estou aqui ao lado da Elaine. Queria dizer, em primeiro lugar, Elaine, é um prazer estar dividindo a frente da câmera mais uma vez com você, a gente que apresentou durante um longo tempo juntas o Agricultura BR, né? Parabéns pelos 6 anos de casa, cerca de 6 anos, né? Agora um novo projeto vindo aí. Conta pra gente qual que é o nome dele, do que ele se trata. Olha, Juliana, é uma satisfação, muito obrigada, Fabiano. A gente briga, mas aquele amor de mula, como se diz, não é mesmo? Ó, o Agromotor Brasil é um programa que vai te deixar atualizado sobre as máquinas e os motores que movimentam esse grande universo agro. E ó, já de estreia, você vai conferir aí o material completo da AgriShow 2018, essa que é considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. E olha, é emocionante estar lá. Foi a primeira vez, Juliana, que eu estive lá. São 800 expositores, expectativa de público de 160 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, para entrar nesse grande evento lá na AgriShow, você tem que fazer uma filinha e vai entrando de ônibus para que eles te deixem até o início da feira. É muito grande, 440 mil metros quadrados. Cheguei ontem, até peço desculpa para você de casa, estou com uma olheira, Juliana, dormi tarde, escrevendo aí com muito carinho o material para entrar fresquinho. Cheguei ontem e sábado, amanhã, você de todo o Brasil já vai conferir este grande evento, as imagens aí no seu televisor. Tem picape, tem caminhonete, tem quadriciclo, tem drone, tem muita tecnologia, porque hoje máquina conversa com máquina, viu, Juliana? E também, olha lá, fazendo aí a memória do campo, os primeiros tratores que encantaram. Tenho certeza que tem muito produtor aqui sintonizado que deve lembrar de muitos tratores que marcaram aí o início do agronegócio. Nossa, é um assunto muito bacana, né? Essencial para o campo. A tecnologia cresce a cada ano, né? Muita novidade e realmente precisa ficar ligado para acompanhar tudo isso que surge no mercado para o pessoal de casa saber. Elaine, além de você, tem um outro ao seu lado no Agromotor Brasil? É isso mesmo, é o Paulo Cruz. Ele inclusive não pôde vir porque a gente está finalizando, são 30 minutos de duração aí do programa, que vai ser todo sábado pelo Canal do Boi e domingo pelo Agrocanal. Então, como a gente chegou ontem, a gente está editando, então o Paulo está na labuta nesse momento, terminando, fazendo os ajustes e com muito carinho amanhã a gente faz esse lançamento e ó, tá imperdível, viu, Juliana? No Canal do Boi, então, sábado às 8h30 da manhã pelo horário de Brasília e no Agrocanal, no domingo, qual horário? 7h30 da manhã, para acordar bem cedinho e já ficar informado, porque ó, tem muita máquina, já vou adiantar, viu? Tem máquina que você vai ver no nosso programa que só daqui a 2, 3 anos vão estar no mercado. Em primeira mão, portanto, o Agromotor Brasil trazendo essa novidade. Olha que bacana, Elaine. Parabéns pelo projeto, boa sorte. A gente vai estar de olho, então, amanhã cedinho no Canal do Boi. Fabiano.
Obrigado, Juliana. Sucesso, Elaine Valdez. Não vou falar quanto tempo que eu conheço a Elaine, porque senão vão descobrir que nós temos mais de 30 anos. Mas o Agromotor Brasil, então, estreia nesse final de semana o Sistema Brasileiro do Agronegócio, trazendo esse programa. É um programa que traz uma situação muito nova, muito importante, de uma maneira técnica, de uma maneira direta para o produtor rural. Então, não perca, estreia neste final de semana. Canal do Boi Agrocanal, então, são duas oportunidades. Você não pode perder. E o Agricultura BR fala agora a respeito dos embarques brasileiros de café. E olha, vamos falar entre um prazo um pouco maior em relação aos índices de embarque, considerando principalmente aquilo que está acontecendo com os embarques nacionais. É importante lembrar que nos últimos dias, nas últimas semanas, temos trazido aqui no Agricultura BR os últimos números fechados. Primeiro da Secretaria de Comércio Exterior, depois trouxemos também os dados relacionados, agora trazendo também os dados relacionados da Secretaria de Comércio Exterior. Então, trago agora aquilo que acontece ou aconteceu entre abril de 2017 e março de 2018. O que está acontecendo no mercado? Olha, o preço pago pelo café, principalmente o café médio, né, aquele café que é exportado, que é produzido, ele tem tido uma baixa. Essa baixa vem por pressão do comércio internacional, principalmente na Bolsa de Nova York. Mesmo assim, alguns cafés, os cafés de melhor qualidade, têm conseguido um preço melhor, têm conseguido uma situação melhor. Os dados que nós trazemos agora são das exportações totais do Brasil. Você vê aqui os embarques entre abril de 2017, é esse o prazo considerado, até março de 2018, chegando a um volume de 30.580.000 sacas de café. A receita chega a 5 bilhões e 50 mil dólares de acordo com o Secafé. O valor da tonelada, o valor da saca médio, nesse período aqui a gente pega vários períodos, né? Pega um período que não tem safra colhida, também um período que tem safra colhida, você chega a uma média de 165 dólares e 7 centes por saca, de acordo com o Secafé. Trazendo os números do Secafé a respeito do mês de março de 2018, o volume do grão enviado ao exterior chega a 2.520.000 sacas de 60 quilos do grão. Em receita, essas vendas geraram 396 milhões e 200 mil dólares. Números da Secafé, então, a respeito do mês de março. Desse volume de pouco mais de 30 milhões de sacas, 27 milhões 140 mil sacas foram de café verde embarcados. E desses 27 milhões 140 mil sacas, quase a totalidade, chega a 25 milhões de sacas, são de café do tipo arábica, da variedade arábica. Veja aqui conosco, aqui tem um resumo desses dados do Secafé. Café verde embarcado entre abril de 2017 e março de 2018 totaliza 27 milhões 140 mil sacas. Arábica, 26 milhões 790 mil sacas. Café industrializado. O café industrializado, que a gente considera aqui o solúvel e também o torrado e moído, atingindo 3 milhões 420 mil sacas. Esses são os dados até março, portanto, do Secafé, mostrando a situação do mercado externo, como que o Brasil e as tradings que operam com café têm agido no mercado internacional. E falando em mercado internacional, a gente acompanha como que estão operando as ações, os valores pagos pelo café na Bolsa de Nova York. Mercado futuro do café arábica é o destaque de agora por aqui. Ele que interfere tanto nos valores nossos aqui no Brasil. Mercado do grão vem operando com queda no dia de hoje. A posição de julho vem a $1,23 mais 45 por libra-peso, caindo 0,90 centes de dólar neste momento. Setembro, $1,25 mais 50, com queda superior a 1 cente de dólar. E enquanto isso, dezembro opera $1,28 mais 95, caindo 1,15 centes de dólar. Mercado do café lá fora operando com queda nesta sexta. Por aqui, o Agricultura BR traz a referência para o café
Conilon aqui no Brasil, que é o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós trazemos com regularidade os dados, nós trazemos aqui os posicionamentos, nós temos aqui as posições com ligeiro recuo. Esse ligeiro recuo para as posições em Londres vem com julho a $1.729, setembro 1.718 e novembro 1.721 dólares a tonelada do café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Como você já sabe, encerra hoje mais uma edição da AgriShow. A AgriShow, que é a maior feira agropecuária agrícola da América Latina. Mais uma vez, trouxe um resultado extremo em relação ao número de expositores e também valores faturados. Eu até lembro, quem está acompanhando a Agricultura BR, que hoje, nesta sexta-feira, às 15 horas, a organização vai divulgar um balanço a respeito de quanto que foi o volume, aquela questão de movimentação da feira, quantas pessoas visitaram, quanto que foi faturado em negócios futuros. O fato é que tecnologias, você via há pouco a Elaine Valdez falando a respeito das máquinas, mas tecnologias foram apresentadas lá e teve muito negócio, muita apresentação para os produtores rurais. E todas as áreas de produção e culturas acabam sendo atendidas, como por exemplo aquelas voltadas para a citricultura, entre outras. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Sara Kirchhoff. Tecnologia na palma da mão, isso é o que a gente mais ouve falar aqui durante a 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e que é o que vem aí justamente para facilitar e para revolucionar o trabalho no campo. A Copercitrus, que está aqui presente também no shopping rural da AgriShow, vem trazendo também muitas dessas tecnologias, e quem vai explicar um pouquinho disso para a gente é Fernando Degobi, que é o diretor-presidente da Copercitrus, que é uma das maiores cooperativas do Brasil. O que vocês estão trazendo de inovação aqui para a AgriShow? Bom, a Copercitrus, ela está aqui na AgriShow pela 7ª vez e ela sempre busca trazer tecnologia, inovação, condições comerciais e serviços. Então é um mix realmente de serviços e comercialização que atendem demanda de todos os agricultores. Nós trabalhamos na área de citros, na área de soja, café, milho. E a gente fala agora ainda sobre citricultura. Já já a gente termina de conferir a matéria feita lá na AgriShow a respeito da Copercitrus. E a Juliana Rezende, é claro, volta ainda hoje trazendo mais informações sobre a previsão do tempo. E a gente fala agora a respeito de uma notícia envolvendo Estados Unidos e também a citricultura. Tem a ver com o furacão Irma, que passou pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos, em 2017. O furacão devastou o Parque Citrícola do estado, que é o maior produtor de laranjas dos Estados Unidos. Isso trouxe prejuízos altíssimos, tanto para o setor produtivo quanto para o setor industrial. Olha, para ajudar a recuperar esses pomares todos, a Flórida vai receber 340 milhões de dólares na reconstrução desse parque citrícola. Esse recurso faz parte de um projeto, um programa para fazer essa situação nos Estados Unidos, um programa de indenização sobre furacões e também áreas que foram atingidas por incêndio. A Flórida vai receber, portanto, como a gente já viu, 340 milhões de dólares de um pacote total deste programa de 2 bilhões 360 milhões de dólares. O dinheiro da verba estará disponível para agricultores cítricos que precisam comprar e plantar árvores de substituição ou para reparos, como consertar danos nos sistemas de irrigação. A indústria agrícola do estado da Flórida, em geral, teve prejuízos estimados em 2 bilhões e meio de dólares. A Flórida é até então o maior estado produtor de laranjas dos Estados Unidos, mas por conta dessa produção em queda, acaba influenciando todo o setor citrícola do país. O Brasil acaba mexendo com o país também por conta disso, uma vez que o Brasil exporta bastante suco de laranja para os Estados Unidos.
O assunto agora, estamos falando de frutas, apesar de ser nos Estados Unidos, vamos saber agora como é que fica o clima, né? A previsão do tempo para as áreas de produção de hortifrutis do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de hortifruti da região sudeste vêm ficando um pouco mais preocupados por conta da atuação de uma massa de ar mais seco e também de um bloqueio atmosférico que acaba inibindo a formação de áreas de instabilidades e até a passagem de sistemas de chuva na região. Durante os últimos períodos é o tempo seco que vem predominando na região, tanto que vem diminuindo as condições hídricas do solo. No interior paulista a umidade diminuiu bastante, agora alcançando apenas 30%. Essa situação também está acontecendo no norte de Minas Gerais. De maneira geral, a umidade do solo vem caindo aos poucos, só que nessas áreas em amarelo é que a situação é um pouco mais crítica. Para os próximos dias, ainda devemos ter a atuação dessa massa de ar mais seco que segue mantendo os dias ensolarados, tanto no interior mineiro como também no interior paulista. Previsão de áreas de instabilidades apenas na faixa leste da região. Vai ter a passagem de uma frente fria ao longo dos próximos períodos. Esse sistema vai ajudar a manter as pancadas de chuva na faixa leste, só que são pancadas de chuva de fraca intensidade, tanto que o volume é baixo e não passa de 5 milímetros em grande parte do leste da região sudeste até o dia 9 de maio. A partir do dia 10, o tempo não deve mudar muito na região. Apenas áreas de instabilidades voltam a avançar um pouco mais pelo interior do estado de São Paulo, mas não é uma chuva que tem potencial para reverter a situação de umidade mais baixa no solo. São pancadas de chuva de fraca intensidade e de maneira irregulares. Essa chuva também deve seguir mais concentrada nas áreas litorâneas da região, já no interior mineiro, mais uma vez, dias de tempo mais firme e ensolarados. Ao longo do terceiro e último período, a partir do dia 15, tem previsão de áreas de instabilidades conseguindo avançar um pouco mais pela região, tanto que as áreas mais ao sul do estado de Minas Gerais e também toda a faixa leste do estado mineiro agora voltam a receber pancadas de chuva, mesmo que com baixo volume. Então, durante as próximas semanas, o tempo mais seco ainda predomina em grande parte da região sudeste, tem previsão de chuva retornando, ainda que de maneira mais abrangente, só que são pancadas de fraca intensidade, ou seja, essa chuva não tem potencial para conseguir reverter essa condição de solo mais seco em grande parte da região. Então, onde a umidade está mais baixa, na região sudeste, como no interior paulista, e algumas áreas de Minas Gerais também, esse tempo mais seco ainda pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras de hortifruti da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Por aqui é hora de comemorar um grande status que a pecuária nacional conquistou nos últimos períodos. O país é considerado livre da febre aftosa com vacinação. Temos um comunicado importante para você, pecuarista. Felicitações! Congrats. Como estamos vendo, a pecuária brasileira ganha cada vez mais o respeito e a confiança nos mercados nacional e internacional. E você, pecuarista, merece todos os parabéns do mundo. Graças ao seu trabalho, o Brasil está sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre da febre aftosa com vacinação. É mais uma importante conquista internacional da nossa pecuária. Continue vacinando o seu rebanho. A primeira etapa de vacinação já está aí. E atenção, a dose da vacina continua a mesma, 5 ml por cabeça. Entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Veja o calendário de vacinação do seu estado e continue recebendo todo o reconhecimento que você e todos os pecuaristas do Brasil merecem. Tá certo, Edival. Por aqui é hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre a dificuldade que os produtores de trigo do Paraná estão tendo para fazer a semeadura da nova safra. Aproveite para entrar em contato, mande seu vídeo no 67996562266. Nós voltamos já. O assunto agora do Agricultura BR fica por conta dos produtores de trigo lá no Paraná estarem cultivando sem a menor condição, estão plantando no pó o trigo. E por outro lado, a Conab estima uma safra maior. E, curiosamente, a estatal brasileira estimou uma produção de trigo na temporada 2018-2019 superior, chegando até 4.660.000 toneladas. É o que você confere agora na reportagem. Embora as perspectivas não sejam boas, principalmente na região sul do Brasil, a Conab estima aumento de 9% na produção de trigo do país.
A última projeção da Companhia Nacional de Abastecimento estava fixada em 4,26 milhões de toneladas. A expansão deve ocorrer apenas com o aumento da produtividade, já que por enquanto foi mantida a mesma área. No Rio Grande do Sul, a Emater estima redução na área cultivada com trigo, principalmente porque alguns agricultores não conseguiram fazer mais o custeio da lavoura, por terem acionado o Proagro pela terceira vez em 5 anos. O que traz um pouco de otimismo para quem investe no cereal é uma possível elevação nos preços no mercado internacional e nacional. A nova expectativa é que o trigo este ano apresente valores superiores aos R$ 35. O maior banco de agronegócio do mundo, o holandês Rabobank, acredita que o preço do trigo vai subir no mercado internacional justamente durante a colheita brasileira. E os produtores de trigo do estado do Paraná já deram início ao plantio da nova safra. Mas por lá, os triticultores estão plantando trigo no pó. Lavouras que já foram semeadas não conseguem germinar de maneira satisfatória ou nem sequer vão conseguir passar por essa fase de desenvolvimento. Quem informou isso foi o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, através do seu boletim diário de acompanhamento de safra. Não chove no estado paranaense há mais de 30 dias em algumas localidades, deixando a época de plantio com uma condição muito imprópria para qualquer cultura, né? Olha, no estado do Rio Grande do Sul há uma série de incertezas. Apesar de já estar muito próximo o fator de plantio para os gaúchos, por lá os produtores ainda estão em busca de elementos que são básicos para a produção. Entre eles, as sementes, estão buscando sementes e também crédito agrícola para custear essas áreas de cultivo. O que vem acontecendo? Com a mudança no mercado, principalmente focalizando no dólar, a importação, e o Brasil não é autossuficiente em relação à produção de trigo, a importação de outros países fica mais cara. Então, há uma certa pressão sobre esse fator de produção de trigo no país e o produtor gaúcho vem em busca agora de crédito rural para conseguir fazer esse cultivo. Não se sabe se a área cultivada com trigo no Rio Grande do Sul vai realmente crescer como está sendo previsto. Isso por conta do clima que não está sendo favorável. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, então, como que fica daqui para frente o clima para a região sul do país para os triticultores. A ausência de chuvas no Paraná vem preocupando os produtores de trigo, que já começaram as atividades de plantio e agora, com o predomínio de tempo mais seco, a umidade do solo vem caindo aos poucos. No Paraná, a umidade já alcança em torno de 30% apenas no oeste e também no norte do estado. No Rio Grande do Sul, os produtores devem começar as atividades de plantio do trigo agora ao longo dos próximos períodos e as condições seguem bastante satisfatórias. As últimas chuvas vêm mantendo o solo com bastante umidade. Os índices ficam um pouco mais elevados nos municípios que estão mais próximos do Uruguai, então por conta disso as condições no Rio Grande do Sul seguem melhores para o trigo do que no estado do Paraná. Nos próximos dias tem previsão de tempo firme em grande parte da região. Uma massa de ar mais seco que vai passar a atuar na região e acaba por inibir a formação de instabilidades. Essa chuva vai ficar mais concentrada somente na faixa leste do Paraná, de Santa Catarina e também alcançar o nordeste gaúcho. Do oeste até o sul do Rio Grande do Sul também tem risco para pancadas de chuva, mas são pancadas de chuva de fraca intensidade. Ao longo da segunda semana é que a chuva retorna de maneira mais abrangente para a região. Entre os dias 10 e 14 de maio, as instabilidades agora passam a se espalhar pelos 3 estados da região sul. O Rio Grande do Sul é que ainda recebe as pancadas de chuvas mais significativas, especialmente a fronteira oeste, que é onde os acumulados devem ser mais elevados, em torno de 30 milímetros em 5 dias. No Paraná, a chuva ainda deve vir de maneira mais significativa, só que o volume já não deve ser tão elevado, ficando em torno de 5 milímetros em grande parte do estado, apenas na faixa oeste, na região de Foz do Iguaçu, é onde a chuva deve vir um pouco mais intensa. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 15 e 19 de maio, essa chuva ainda vai seguir atuando em grande parte do Rio Grande do Sul e também no Paraná, só que essa chuva não deve ganhar muita intensidade, então ainda deve persistir com baixo volume de água e também de maneira mais irregular. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva
tanto no Rio Grande do Sul como também no estado do Paraná. No Rio Grande do Sul, essa chuva deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, beneficiando as lavouras de trigo que devem vir a ser plantadas ao longo dos próximos períodos. E no Paraná, essa chuva é bastante satisfatória. Após um período de tempo mais seco em que o solo diminuiu de condições hídricas, agora a expectativa é de que essa chuva, apesar de ser um pouco mais fraca, consiga aumentar a umidade do solo, mesmo que de maneira mais pontual. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E daqui a pouco a gente volta também, porque vamos para mais um rápido intervalo. Bom, e daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição, principalmente sobre o mercado da soja. E tem também AgriShow. Voltamos já. E no final da tarde de hoje, como acontece de segunda a sexta-feira, você tem todos os destaques, as principais informações da pecuária brasileira e internacional. Para falar um pouco a respeito das atrações de hoje, eu recebo aqui a jornalista do Pecuária BR, Carla Lauton. Bom para recebê-la mais uma vez aqui nos nossos estúdios. O que nós vamos ter hoje no Pecuária BR? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que está ligado aqui no Agricultura BR. Hoje vamos falar de destaque sobre aves. Os preços do frango estão desde dezembro em queda. Isso tem sido devido ao consumo que está em baixa. Mas você vai ver mais detalhes hoje no Pecuária BR. E além disso, também vamos continuar com a cobertura da Expo Zebu, que encerra neste domingo, Fabiano. Tá certo, Carla. Obrigado pela participação. Então, encerra a edição 3, a terceira edição da Agricultura BR. Estamos ocupando o mesmo estúdio por enquanto, que vem muita novidade por aí. E já começa o Pecuária BR, trazendo esses e outros destaques aqui na programação do Canal do Boi. E a AgriShow termina nesta sexta-feira em Ribeirão Preto, São Paulo. Por lá, este ano, mais de 800 marcas passaram, mostrando as suas novas tecnologias ao público visitante. Algumas das empresas são novatas, como a Mahindra, que participa neste ano pela segunda vez. Quem conta mais essa história pra gente é Sara Kirchhoff. A AgriShow é uma vitrine, não tem jeito. Esse ano são mais de 800 marcas expostas aqui nos 440 metros quadrados de parque. Todo mundo quer vir para cá e mostrar o que tem de melhor aí para o agronegócio brasileiro. E olha, tem muita coisa, realmente é impressionante. São muitos lançamentos e por aqui não é diferente. A expectativa de vocês, agora a gente está na metade se encaminhando para o final da feira. O que vocês sentiram até agora e quais as expectativas aí até a sexta? Obrigado. Expectativa de grandes negócios. Nós tivemos aí um movimento grande desde segunda-feira. O público compareceu, visitou o nosso stand e pôde aí visualizar e conhecer todos os lançamentos da Mahindra para mais essa edição do AgriShow. Vocês é a segunda participação aqui, mas ano que vem vocês vêm de novo, né? Exatamente. Nós estamos no AgriShow desde 2017, é a nossa segunda participação e nós estamos prontos para continuar participando de feiras importantes como a do AgriShow. Como eu falei, a AgriShow ela é um palco aí de muitos lançamentos de maquinários e aqui no caso de vocês da Mahindra não é diferente. Vocês estão trazendo também um super lançamento esse ano, que vem chamando bastante a atenção de quem passa por aqui, né? Exatamente. Para esse ano nós estamos apresentando no nosso stand uma linha completa de tratores de 26 a 125 cavalos. Apresentamos a colheitadeira Mahindra, uma linha completa de implementos que inclui carregador frontal, preparo de solo, carretas e pulverizadores de pequeno porte. Tá certo, então obrigada Jalisson Cruz, ele que é gerente de vendas e marketing da Mahindra aí, de Ribeirão Preto, AgriShow 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. Aí a Sara Kirchhoff, a AgriShow, tem muita reportagem ainda para nós exibirmos durante a nossa programação. Por aqui nós trazemos a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde e hoje trazendo participação lá do estado do Paraná. Vamos ler na tela então, quem mandou mensagem para a gente é o José Pinheiro do Couto, de São João do Ivaí, no estado do Paraná. Ele diz o seguinte: quero saber a previsão do tempo para São João do Ivaí. Bom, quem vai responder essa pergunta do telespectador é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador José, da região de São João do Ivaí, no estado do Paraná, que quer saber como é que fica o tempo por lá agora ao longo dos próximos dias. O tempo mais seco que vem predominando em grande parte do Paraná e não é diferente nas áreas mais ao norte e oeste do estado. Tanto que é nessas áreas onde a umidade do solo vem diminuindo de maneira mais significativa. Os índices agora nas áreas em amarelo do mapa ficam em torno de 20% até 30%. Isso já vem preocupando alguns produtores que estão com as lavouras
lavouras em fase de desenvolvimento. Para os próximos dias, tem previsão de tempo firme ainda, uma massa de ar mais seco ainda atua, especialmente no interior do Paraná, onde não deve ter previsão de chuva ao longo dos próximos dias. Pancadas de chuva apenas na faixa leste do Paraná, mas é uma chuva mais fraca e de maneira bastante irregular. Ao longo da segunda semana é que a chuva retorna. Dessa vez, novas áreas de instabilidades avançam pela região sul e se espalham pelo estado do Paraná. Só que a chuva ainda deve vir de maneira mais fraca e também com baixos acumulados. O volume de água fica em torno de 5 até 15 milímetros na maior parte do estado. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 19 de maio, essas instabilidades ainda devem seguir atuando no Paraná. O volume de água deve seguir um pouco mais baixo e não passa de 15 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva retornando para o estado do Paraná. Essa chuva não deve vir de maneira tão intensa, mas mesmo assim, as pancadas já retornando para o interior do Paraná já devem ser bastante satisfatórias, principalmente onde a umidade do solo caiu de maneira mais significativa. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado pela sua participação, Juliana. Bom, e aqui rapidamente vamos saber como é que está a soja em Chicago neste momento. Lembrando que nós trazemos o fechamento na terceira edição. Continua perdendo bastante, cerca de 10 centes de dólar as posições para a soja no mercado futuro de Chicago. Rapidamente vamos ao dólar aqui no Brasil, que vem caindo nesta sexta-feira, vinha há pouco em campo negativo, agora próximo à estabilidade, negociado a R$ 3,52 mais 9. Bom, esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente encerra, lembrando que na próxima segunda-feira tem uma edição especial do Agricultura BR com uma mesa redonda sobre o fungo rural. Bom, tenham todos uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.